Apesar de saber que ele é um ladrão, um corrupto, talvez o mais corrupto da história do mundo, e deveria ficar pelo menos uns 20 anos preso, essa sequência de humilhações que o Lula está passando lá nos Estados Unidos, nesse evento da ONU, chega a dar dó. E é verdade, eu consigo sentir dó por essa pessoa. Tudo bem que ele é uma pessoa corrupta, uma pessoa extremamente má, que causou muito dano ao Brasil, mas vamos lá. Primeiro, ele tem seu microfone cortado no seu discurso. O anfitrião tem que interromper, quase que mandando ele sair do palanque. Depois, ele faz uma reunião sobre democracia que não aparece quase ninguém. O Biden manda um assessor de segundo escalão. Depois disso, como se não fosse bastante, ele é barrado em um evento pelos seguranças do Biden e tem que voltar para trás com o rabo entre as pernas. E aí, numa parte do seu discurso, ele fala que tem que ser renovada toda a estrutura da ONU. Basicamente, ele fala que a ONU está uma entidade arcaica e precisa ser renovada. Aqui no Brasil, isso virou notícia, né? Lula disse que considera propor revisão ampla da Carta da ONU. Ele quer propor a revisão da ONU. O que ele não falou no seu discurso foi nada sobre a Venezuela. Absolutamente nada. Como se a Venezuela nem existisse. E ele não fosse um dos maiores apoiadores desse narcotraficante ditador vizinho do Brasil. O que acontece? Ele fala lá sobre meio ambiente, ele fala sobre preservação do meio ambiente, e aí a imprensa solta isso aqui sobre ele. The Washington Post, tá? O Brasil do Lula fala sobre clima na ONU, mas a Amazônia atira de volta. Mas os fogos da Amazônia em casa diminuem a mensagem dele. Olha o que basicamente sobrou do Lula. Mídia internacional dá pouca atenção para o discurso de Lula na ONU. O Washington Post publicou o texto com título crítico ao presidente brasileiro. Veículos de Portugal e Itália apenas citaram o petista sem destaque. Preste atenção. O presidente de um dos maiores países do mundo, uma das maiores economias do mundo, faz um discurso na ONU, tem o seu microfone cortado, é barrado em um evento e a imprensa finge que ele não existe. Esse é o buraco que a gente chegou. O discurso do presidente Lula durante a abertura da 79ª Assembleia Geral da ONU, realizada em Nova York, recebeu pouca atenção de veículos de mídia internacionais de países desenvolvidos nessa quarta-feira. Lula discursou por 19 minutos na terça-feira, cumprimentou a Comissão da Palestina, é claro, né? Criticou os ataques de Israel contra alvos do grupo extremista Hezbollah no Líbano, defendeu o diálogo entre Rússia e Ucrânia, sem citar o bilionário Elon Musk, que disse que o governo não se intimidará com corporações e plataformas digitais que se julgam acima da lei. A comitiva israelense não aplaudiu ao final da fala. Entre as publicações internacionais que ignoraram completamente o discurso do presidente brasileiro em suas edições impressas nessa quarta-feira estão Nova York, New York Times, Washington Post, Financial Times, Wall Street Journal. A edição impressa do Washington Post traz uma reportagem sobre o discurso do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, na ONU, não faz menção ao Lula ou ao Brasil. O jornal publicou em seu site na terça-feira um texto produzido pela agência de notícias Associated Press com o seguinte título: Lula fala sobre clima na ONU, mas incêndios na Amazônia minam sua mensagem. Essa, a única matéria que saiu em um grande veículo de comunicação internacional foi criticando o Lula por estar destruindo a Amazônia. Olha que gracinha, né? Olha que gracinha. Mas nada. Mas sabe quem que falou do Lula? Vamos lá. O Nayib Bukele, do El Salvador, cutuca o Lula, falando que o Brasil está virando uma ditadura no seu discurso. E o Zelensky também critica o Lula, dizendo que o Lula está aproveitando da guerra entre Ucrânia e Rússia para ele conquistar mais poder. As únicas falas sobre o Lula, tanto por líderes internacionais quanto pela imprensa internacional, são críticas diretas a ele. Lula e Janja foram lá mais uma vez para afundar o Brasil na lama da vergonha internacional ainda mais. Eu, sinceramente, não sei quantas novas presidências serão necessárias para resgatar o Brasil. E o que me deixa curioso é que justamente essa era uma das grandes bandeiras da imprensa,
dizendo que Bolsonaro transformou o Brasil no anão diplomático. Bolsonaro, aquele que fechou o maior número de acordos internacionais, aquele que trouxe o Brasil para o Mercosul, quase colocando o Brasil na OCDE. Agora, nós temos o Lula envergonhando o Brasil em todos os momentos possíveis. Todos os momentos, sem exceção. Inclusive, quando o Lula estava saindo de uma dessas aqui, ó. Separei aqui pra gente. Quando o Lula estava saindo de um desses eventos, olha o que aconteceu. Ele foi perguntado sobre a situação na Venezuela e sabe o que a Janja fez? A Janja mandou ele não responder e pediu para que ninguém traduzisse. É claro que o Lula não fala inglês, olha. Presidente. Who should be the next Secretary General? A Brazilian? Quem é o novo secretário? Quem deve ser o novo secretário? Traduziu para ele. Aí a Janja. Não explica, gente. Não deixa o meu maridinho responder. Até agora eles levaram mais de 20 pessoas, sei lá, gastaram 750 mil reais nessa brincadeira. Please, excuse me. Engraçado, né? Falou nada sobre a Venezuela. Nada. Que vergonha, cara. A imprensa que antes, lá atrás, falava sobre o Lula, hoje finge que ele não existe. Aí, o Lula, nesses eventos da ONU, tá que nem o 7 de setembro dele aqui em Brasília, na Esplanada dos Ministérios. Esquecido, abandonado, marginalizado. É isso que acontece. Mas lembrando, hein? Antes de você ir pro próximo vídeo, clica no link que tá aqui embaixo, cria o seu perfil na COS TV e ganhe dinheiro deixando comentários. Só isso que você precisa fazer. Você deixa os comentários e ganha dinheiro. Duvida? Faça o teste. Um abraço.